Olá pessoal, mais uma vez aqui para o YouTube, nosso terceiro vídeo. E esse nós vamos fazer alguns comentários, nós vamos trazer aqui a pessoa do canal Bora Falar, que é a Vilma Gonçalves, e acerca de alguns vídeos que ela vem postando no YouTube como uma experiência que ela relata. E eu tenho certeza que nós podemos aprender muito com essas experiências dela. Eu aconselho você que se diz cristão, você que se diz frequentar uma igreja cristã, evangélica, protestante, enfim, a assistir os vídeos da Vilma e fazer essas verificações de o prejuízo, e muitas vezes um prejuízo irremediável, das pessoas que estão tendo contato com as religiões e de fato não estão tendo uma experiência com o Evangelho, com aquilo que Jesus Cristo nos ensina como vida e prática de uma disciplina que Ele conduz nos ensinos que Ele trata com os seus discípulos no período em que Ele viveu e esteve entre nós. Muito bem. Falando acerca da Vilma, eu tenho algumas considerações a fazer. Eu fico muito triste por perceber pessoas como ela, que de alguma maneira investiram, né, seu tempo, sua vida, colocaram à disposição de pessoas seu trabalho, envolveram ali sentimentos, e o que resultou disso tudo foram frustrações, foram angústias, enfermidades, e eu tenho certeza que esta não é uma experiência que você queira viver, que alguém que ouça e veja os vídeos da Vilma diga que quer experimentar. Não é à toa que ela toma então uma decisão de seguir por um outro caminho, o caminho do ceticismo, o caminho da racionalidade, da lógica, das coisas que são tangíveis, palpáveis, daquilo que você pode perceber, tocar, ser tocado, enfim, caminhando pelo caminho da razão. Mas o que eu quero discutir hoje, em termos de dar a vocês uma contribuição, é fazer alguns questionamentos. Primeiro, de fato, o que nós entendemos acerca das nossas vidas como existência está nos satisfazendo? Ou seja, você vive, e porque vive, você se satisfaz com tudo que você tem na existência? Eu creio que não. Eu creio que quando Deus formou Adão e Eva, já a própria decisão desse casal de seguir adiante acerca daquilo que foi colocado como limite, de ir para além daquilo que foi estabelecido como não ultrapasse, proibido, não vá adiante, mostra que nós somos seres de uma vontade, de um desejo que não se mede, não se contém, não se pode medir, não se pode dizer basta. Temos aí em Provérbios uma declaração de quem lá escreve que muitas vezes nós somos comparados até a sanguessugas, que elas nunca se fartam de estar ali naquele processo de sugar a vida, o sangue. E assim somos nós, seres almáticos. E a alma, ela funciona como um buraco negro que quanto mais atrai, mais quer atrair. Quanto mais da experiência ela está alcançando, mais ela quer buscar.
De forma que a alma é como se fosse um buraco negro que nunca se satisfaz. E nós podemos perceber que dentre a dimensão do real, do racional, do existente, de Adão até hoje, esse ser humano, ele está em busca de uma satisfação que nunca chega à plenitude. Nós não temos uma plenitude naquilo que nós construímos, queremos algo maior. Nós não temos plenitude naquilo que nós experimentamos como amor, nós queremos algo maior. Nós não temos plenitude daquilo que nós experimentamos como saúde, nós queremos algo melhor. E a evolução do ser humano é em busca de algo que, na verdade, quando ele chega lá, naquele lugar, ele vê que já não o satisfaz. Ele chegou ali, mas quando ele conquistou aquilo ali já não é mais a satisfação dele. A satisfação dele sempre vai estar entre um ponto e o outro, ou seja, ele ficará satisfeito enquanto ele está na busca da satisfação. Quando ele atinge essa satisfação, ele deixa de estar satisfeito, porque ali já não há mais nada que o satisfaça. Sempre o que o satisfaz é a busca, é o correr atrás do vento, como diz Salomão, que a vida do homem é correr atrás do vento. E o correr atrás do vento é o que satisfaz a ele, não o vento em si. Se ele conseguir pegar o vento, já não vai mais satisfazer, porque ele já alcançou, já foi concluído. E aí já não há mais satisfação. Por isso, nada na nossa vida nós somos satisfeitos. Nós estamos sempre em busca do melhor. E a satisfação vem quando você trabalha em busca disso. A satisfação é no processo até chegar naquilo. E quando eu vejo a Vilma nos seus vídeos, eu acho interessante que ela está em busca de alguma coisa. Ela está buscando alguma coisa. Só que o normal seria que na busca ela se satisfizesse. Que na busca disso ela pudesse se completar. Mas o que houve? A busca, no processo da busca, foi terrivelmente acometida da angústia, da decepção, da tristeza, da dor e até da enfermidade. Então, por que ela deixou de buscar? Porque a busca trouxe para ela não satisfação, mas trouxe para ela angústia e tristeza. E eu quero aqui chamar a atenção para você, ouvinte do YouTube, que está hoje vivendo dentro de uma instituição religiosa, fazendo com que a frequência, fazendo com que a sua permanência, fazendo com que o teu caminho, de lá para cá, da casa para a igreja, da igreja para a casa, que este processo seja a sua satisfação. Se você estiver satisfeito com isso, então eu quero dizer que você se satisfez de religião. A religião te satisfaz. Por quê? Porque é no processo. Quando você vai, você sente-se melhor porque foi. Não há uma culpa porque ficou em casa. Então você se satisfaz com aquilo que eu chamo de ilusão. Você vai, ouve alguma coisa que contribua para a tua fé, e é bom a gente ter fé. Afinal é um eixo, é um equilíbrio dentro de nós, porque precisamos confiar. Ter fé é confiar em algo que transcenda, em algo que não seja da dimensão real, porque do que é real, do que é tangível, nós conhecemos, e nós já sabemos que tudo nessa vida é limitado. Agora, quando você coloca a sua confiança em algo que não é desta vida, ou seja, ela transcende esta realidade nossa, então você está colocando a sua confiança em algo que não é limitado, é algo que é ilimitado, e você chama isso de Deus.
Porém, você faz esse percurso de você até Deus pelo caminho que nós chamamos o caminho da religião. E você chama isso de igreja. E eu quero dizer que igreja não é isso. Quando Jesus estabelece para Pedro, após ele ter feito uma confissão louca, uma confissão ilógica, irracional, de que ele estava diante e seguindo a um ser que não era da dimensão e nem da origem que ele vem, ou seja, não vem de Adão, mas vem de Deus, que Jesus veio diretamente de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o prometido de Deus, ele não é uma herança de Adão. Então Pedro faz uma declaração que o coloca como um princípio de existência ou de uma ordem ou de uma organização diferente. Jesus coloca assim para Pedro: por que você fez essa declaração, Pedro? Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E te digo mais: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí Jesus então insere esse tema, igreja. E as pessoas hoje fizeram deste tema, igreja, um lugar de frequência, um lugar para você ir, um lugar para você estar, conviver. Aí eu pergunto: o que isso tem a ver com o que Jesus disse? O que igreja, quando Jesus falou eclésia, usando no sentido para nós, tirado para fora, tirar você para fora, o que significa onde você estava e agora onde você está? O termo igreja, inserido por Jesus, não é um endereço, não é um edifício no qual você vai, não é uma liturgia a ser frequentada, não é uma pregação a ser ouvida. O termo igreja é simplesmente um movimento que leva você de um lugar para outro. Ele diz: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E o que Jesus está então nos dizendo sobre isso? Igreja significa: você foi tirado daqui para aqui, de lá para cá. Inferno nada mais é, no Antigo Testamento, de que o lugar da sepultura. O inferno no Antigo Testamento é chamado aquele lugar que nós aqui denominamos 7 palmos abaixo da terra. Inferno nada mais é do que a cova, aonde um corpo é depositado. E lá no Antigo Testamento, o Sheol, como está lá no Antigo Testamento, ou Geena, são termos para designar a sepultura em que alguém foi colocado. Esse é o inferno. E quando Jesus diz: as portas deste inferno, da sepultura, não vão prevalecer contra a minha igreja, ele está dizendo que ele está trazendo para aquele que fizer a afirmação de que Jesus é Deus, a sepultura não terá mais trancas, não terá mais ferrolhos, dizendo que não há mais poder de aprisionamento. O corpo se desfaz, mas a prisão, o inferno, não vai ter mais o seu poder de segurar ou de reter a alma de alguém. E isso está nos Salmos. Jesus mesmo disse que acerca dele, né, nós ouvimos primeiramente os profetas e nós vimos os salmistas e depois nós ouvimos Pedro referenciando de novo o Salmo, dizendo que
apesar de Jesus ter descido às regiões mais baixas da terra, apesar de Jesus ter descido, a alma dele ter ido ao Seol, ao Hades, ao inferno, no entanto, lá não permaneceu. E é isso que é a igreja. O que é a igreja? Vamos redefinir isso. Igreja é simplesmente um movimento que acontece quando você morre, seu corpo é depositado numa sepultura, e agora, porque você depositou sua fé e confiança naquele que da sepultura ressuscitou, você também fará o mesmo movimento. Eclésia é essa pessoa que vai fazer o movimento entre a morte e a vida eterna. Entre a sepultura, inferno, e a vida eterna com Deus. É disso que Jesus estava tratando. Porque se há uma coisa que o Evangelho, como boa nova, vem nos dar, oferecer, é simplesmente dizer que o ser humano, de Adão até Jesus, só conhecia estas fases: nascer, crescer, viver e morrer. Agora vem Jesus com uma boa nova. Ele vai inaugurar uma outra fase. Ele diz: você vai nascer, você vai viver, você vai morrer, mas você irá ressuscitar. Só isso. E as pessoas fizeram dessa declaração, na qual cada um de nós acredita, coloca sua confiança, se quer, se quiser, um local de frequência, de culto, de adoração, de cântico, de instrução da palavra, de pregações, de testemunhos bizarros. E não é à toa que fazer daquela declaração de Jesus um ambiente com endereço, com edificação, é um estelionato. Eu já estou falando e tenho repetido. Isto é um estelionato do Evangelho. Nunca Jesus disse que a igreja dele seria um lugar com endereço, com fixidez. Ao contrário, quando Jesus ele é questionado acerca de onde é a reunião, onde tu assistes, mestre, onde tu assistes, qual é o local do culto, da reunião, do ensino? Jesus responde a essa pergunta dizendo: vem e vê. E o que significa vem e vê? Ele está dizendo o seguinte: você não tem um endereço fixo para me seguir, você vai seguir o que eu estou, para onde eu estou indo. Então você vai me seguir no caminho para onde eu estou indo, você vai me seguir. E qual é o caminho que nós estamos indo? Nós estamos indo do caminho para o caminho da eternidade. Jesus é o caminho para a eternidade, então você vai seguir Jesus no caminho para a eternidade. Seguir Jesus no caminho da eternidade não é ir ao endereço. Não é estar numa frequência. Quem disse, aonde que está escrito que seguir Jesus no caminho da eternidade é um endereço, uma frequência? Nunca disse isso. Também não estamos aqui fazendo apologia de que as instituições, denominações sejam totalmente um engano. Não é disso que eu falo, porque todas as pessoas que professam e confessam Jesus como Senhor da vida e aquele que pode te dar a vida eterna, se querem se reunir para se alegrar, para comungar, para trocar experiências, isso é uma coisa que o Evangelho já preconiza, que nós deveríamos estarmos na comunhão da nossa fé, no sentido de, podemos nos reunir? Claro que nós podemos nos reunir, na casa de quem for. Podemos até alugar um salão para a gente se reunir, mas isso é apenas como uma comunhão, uma festa, uma confraternização. E não algo mais do que isso. Aquele local não é santo. Aquele local não é um local diferenciado dos demais. Aquele local não simboliza que ali, e somente ali, Deus pode se manifestar. Não. Aquele endereço não é santo, não é... pode ser um CEP consagrado, pode ser
algo dedicado, mas não é o lugar de Deus, não é a casa de Deus, como as pessoas costumam dizer, eu vou à casa de Deus. Isso é estelionato, porque o Evangelho diz que a casa sou eu, o templo sou eu. Como é que eu vou à casa de Deus se eu sou a casa de Deus? Se eu estou dizendo que eu vou à casa de Deus, eu estou dizendo que eu não sou a casa de Deus. É sério? As pessoas falam, hoje eu vou à casa de Deus. Daí eu digo para essa pessoa, então você nunca foi casa. Você nunca foi habitação. Nunca se tornou habitação do Espírito, porque você vai estar dizendo que está indo à casa. Então a casa não é você, a casa é aquele lugar. E isso é totalmente engano, porque o Evangelho diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele só habita naquilo que ele fez, e ele fez o homem. Então, para a Vilma, eu quero dizer, Vilma, eu sou totalmente solidário contigo. E, infelizmente, eu não sei se essa mensagem, esse vídeo vai chegar aos teus ouvidos, mas se chegar, eu não sei se você vai retornar, fazer o caminho de volta à essência do Evangelho. Eu não tenho essa convicção disso. Por que eu não tenho essa convicção disso? Porque o dano que a instituição religião causou na sua mente foi tanto que só um milagre de Deus para você ser vamos dizer assim, renovada no seu entendimento, para você ser refeita no teu modo de pensar. Por outro lado, eu vou deixar algo para você que difere da maioria das pessoas evangélicas. Eu não vou dizer para você que quando você morrer, e se morrer com essa mentalidade ateia, você vai para o inferno. Primeiro, porque as pessoas que dizem que a eternidade é o inferno não sabem o que estão dizendo, porque não conhecem Escritura. Basta você ler em Apocalipse, capítulo 20, nos últimos versículos, diz que após o grande trono branco, o julgamento das pessoas que decidiram não viver em eternidade, o inferno e a morte, que são esses processos naturais, a primeira morte é um processo natural, o desfazimento desse corpo, desse boneco orgânico. Essa é a primeira morte. E aí, após a primeira morte, nós temos uma segunda morte que, para mim, é o desfazimento da alma, de tudo aquilo que você um dia teve como vida. Porque a alma é um corpo que recebe vida. E essa vida da alma, ela é feita de quê? De impressões, de experiências, de sentimentos, de conhecimentos, de traumas, de alegrias. Essa é a vida da alma. Mas quando você morre, a vida da alma se esvai da alma. Por quê? Porque a vida da alma ela é ligada a intelecto, ela é ligada a processos de sinapses na mente. Então a vida da alma se desfaz, o que sobra é o corpo. Uma alma sem vida. Sem vida. Apenas o corpo. Que na ressurreição é cheia de vida novamente, mas não a vida que você experimentou, vivenciou. Uma nova vida, uma vida que vem agora de uma experiência transcendente, vai preencher esse corpo. É onde Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Não aquela vida que nos leva para a sepultura, mas uma vida que nos transcende para a eternidade. Então, o teu corpo se desfaz, o corpo boneco orgânico, esse corpo físico, a alma perde toda a sua vida, no sentido de experiências, porque agora ela não tem mais o corpo, então ela está aguardando uma segunda vida eterna, ou ela está aguardando uma segunda morte. Então no capítulo 20 de Apocalipse diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
E o que é o lago de fogo para mim? Diz no texto de Hebreus que Deus é fogo. Ele é um fogo consumidor. Ele deu vida a tudo que existe. E ele também diz a tudo que existe que não existirá mais. Então, quando eu vejo o lago de fogo, eu não vejo um local de sofrimento para as almas impenitentes. Não é disso que eu estou tratando. Quando eu digo que Deus, que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, eu estou dizendo que a morte e o inferno, almas que não têm vida, foram destituídas de vida, se consumirão em Deus. Voltarão para Deus. Voltarão para a inexistência. No sentido de não existir porque nada foi preenchido. Esta alma não foi preenchida, então ela se desfaz. Então, o que eu quero finalizar para você hoje, Vilma, é a seguinte situação. Você decide. Se você crê que toda a tua existência, desde que você nasceu até a sua morte, é tudo que você quer como satisfação, e você acredita que essa satisfação é plena, e que você não quer nada com a eternidade, Deus já está preparando para você o não ser eterno. Não se preocupe. Essa é uma situação que eu estou dizendo para você. Diferentemente do que a maioria dos cristãos e protestantes pregam, porque eles pregam um Deus vingativo, eles pregam um Deus que vai colocar você num lago para sofrimento eterno. Esse não é o meu Jesus. Jesus não combina com o sofrimento eterno de ninguém. Agora, o que Jesus me diz, que há um espaço temporal de inferno, que é a sepultura, porque a sepultura, diferentemente da eternidade do lago de fogo, a sepultura, o inferno, que eu já estava explicando agora há pouco, ele é temporal. E a alma está lá. E enquanto o grande trono branco não vem, a alma está lá. E aí eu te digo, por que existe um tempo de sofrimento para a alma que já está lá? Porque a alma, como eu havia dito, é um corpo que funciona como um buraco negro querendo absorver experiências, conhecimentos. E ela faz tudo isso através do boneco orgânico. Agora, se o boneco orgânico não existe, imagine o desespero da alma no inferno, aonde não há como ela interagir com a existência fora dela. E aí ela não tem como experimentar e satisfazer em nada. Então eu digo que este é um sofrimento para a alma. Um sofrimento que é temporal. Porque quando finalizarmos todo esse processo de vida temporária, nesse boneco orgânico, quando finalizarmos esse período, então a alma poderá então estar na eternidade recebendo uma nova vida, ou poderá ir sem vida para o fogo. E esse fogo é Deus. Esse fogo, porque por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Todas as coisas existem e subsistem por meio dele. Então Deus é este fogo. A alma que foi criada é a alma que se dissolve nele. Você não será para sempre, não existirá numa eternidade, mas também não existirá sofrendo por uma eternidade. Eu não acredito que Deus ficaria uma eternidade sendo onisciente, sendo onipresente, ouvindo almas gemer. Esse não é amor. Você pode dizer, mas Deus é justiça. Sim, mas até a justiça dele é feita em amor. Se você não quer existir para sempre, Vilma, será conforme o seu desejo. Será conforme o teu julgamento, será conforme o que você pensa, será conforme o que você acredita. Porque de alguma coisa, de alguma forma, você acredita, você tem fé, você confia. Por exemplo, você confia que tudo começa e termina nessa existência. Então você crê em alguma coisa, não crê? Crê. Você confia nisso. E eu digo para você que só um milagre de Deus para você mudar esses pensamentos. De querer existir em eternidade. Só que para querer existir em eternidade, você tem que chegar em Jesus. Porque ninguém vem ao Pai
se não for por Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for pelo caminho. E ninguém tem vida eterna se a vida eterna não estiver sendo gerada por Jesus. É só Ele que pode colocar em você a vida eterna. Senão a tua alma não terá vida eterna. Só terá essa vida que você tem experimentado até hoje. Pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo. Eu espero que você tenha apreciado e tenha ficado surpreso e talvez escandalizado, ou talvez tenha até se consolado. E eu quero comentários, eu quero que vocês estejam fazendo comentários, porque nós queremos continuar falando. Não queremos que pare no terceiro, queremos ir para o quarto, quinto, enfim, até que o Senhor nos leve para a vida eterna. Amém? Fique em paz, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beleza?